Existe um gesto silencioso que não se aprende em livros, nem se ensaia diante do espelho. Não é uma palavra doce, nem uma promessa, nem sequer um ato heróico. É algo mais íntimo, mais primitivo, um sinal que aparece apenas quando a armadura cai e o inconsciente assume o comando. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Muitos homens podem fingir interesse, desejo, até amor, mas muito poucos conseguem ocultar esse sinal quando o apego emocional já se instalou. Não se trata de necessidade, tampouco de dependência, é outra coisa, algo que reconheço imediatamente como um sinal de deslocamento profundo da psique. Um homem pode desaparecer por dias e continuar indiferente, pode dizer as coisas certas e não sentir nada, mas quando esse sinal emerge, algo já mudou dentro dele. Ele não está mais atuando a partir da máscara social, está reagindo a partir da sombra, e a sombra nunca mente. O despertar do inconsciente. Ao longo dos meus anos de consultório, observei que o apego verdadeiro ocorre quando uma figura externa ativa um conteúdo interno inconsciente. Em termos simples, a outra pessoa deixa de ser apenas alguém lá fora e se converte em um símbolo vivo dentro. Quando isso acontece, o homem já não protege apenas sua imagem, ele começa a proteger o vínculo, mesmo sem perceber. É um movimento da psique que transcende a vontade consciente. O sinal íntimo do qual falo não é evidente para qualquer um, não se manifesta em público, nem em demonstrações exageradas. Aparece em momentos pequenos, quase invisíveis, em uma pausa antes de responder, em uma pergunta que não busca informação, mas confirmação emocional, na forma como a atenção dele se reorganiza ao redor de uma única presença. Aqui ocorre algo fundamental. O centro de gravidade psíquico se desloca. Antes ele decidia a partir do ego, agora algo mais profundo intervém. A figura interna feminina desperta e começa a mediar a relação com o mundo. Por isso, o comportamento muda. Ele não se torna fraco, se torna mais permeável. E é justamente essa permeabilidade que revela a autenticidade do vínculo, a coerência emocional silenciosa. Esse sinal íntimo é simples de nomear, mas difícil de fingir, coerência emocional silenciosa. Os atos pequenos dele começam a se alinhar com o que ele sente, mesmo quando ninguém está observando. Ele não busca impressionar, busca sustentar, já não age para ganhar, age para não perder algo que internamente já considera valioso. Em minha experiência clínica, aprendi a observar como ele escuta, não para responder, mas para compreender. Observe como ele lembra detalhes que não lhe davam vantagem alguma. Observe como a energia dele baixa o volume quando está com você. Isso não é estratégia, é regulação emocional inconsciente. O sistema interno reconhece um espaço seguro e deixa de se defender. É uma resposta neurofisiológica que não pode ser forjada. A maioria confunde apego com intensidade. Tenho alertado sobre esse erro há anos. A intensidade pode ser apenas projeção, ansiedade disfarçada de paixão. O apego real é mais sóbrio, mais estável, mais profundo, como uma represa que deixa de empurrar a água com força porque já encontrou o seu leito. Quando esse sinal aparece, o homem já não consegue voltar ao ponto anterior sem conflito interno. Pode tentar racionalizar, se distrair, negar, mas algo ficou vinculado. Ele já estabeleceu uma ponte, e pontes verdadeiras não se destroem sem consequências. Este é o início de um processo maior, não de dependência, mas de individuação compartilhada. Dois mundos internos que se reconhecem sem palavras, e tudo começa com esse sinal silencioso
que quase ninguém vê, mas que diz tudo. O que ele deixa de controlar. O que realmente delata o apego emocional não é o que ele diz, mas o que deixa de controlar. Um homem apegado não vigia cada gesto, não calcula cada movimento. Algo no interior dele baixa a guarda. Observo esse fenômeno como uma descida do ego do trono. Ele deixa de governar sozinho e permite que outras forças internas participem. Aí nasce o vínculo real. Nessa fase, aparece uma mudança sutil no mundo interno dele. Ele já não busca apenas satisfação ou validação, começa a buscar sentido. O outro deixa de ser um objeto de desejo e se converte em uma referência emocional. Isso é fundamental, porque o apego autêntico não gira ao redor do prazer, mas do significado. É uma mudança de paradigma interno que só acontece quando a conexão atinge camadas mais profundas da psique. Observe como o tempo dele se reorganiza, não porque você exige, mas porque a psique dele prioriza sem esforço. Observe como as decisões dele começam a te incluir, mesmo em silêncio. Ele não anuncia, simplesmente acontece. Isso não é estratégia consciente, é um reordenamento interno. Aprendi ao longo das décadas que aquilo a que damos energia psíquica se torna central. O apego é energia dirigida de forma estável, não explosiva, não caótica, estável. Por isso, muitos não o reconhecem, esperam fogos de artifício, mas recebem uma chama constante. E essa chama, justamente por sua constância, é o que aquece de verdade. A emergência da sombra. Aqui entra a sombra. Todo homem tem aspectos emocionais que aprendeu a reprimir. Vulnerabilidade, medo de perder, desejo de cuidado. Quando se apega, essas partes emergem, às vezes como palavras, às vezes como silêncios mais longos, como olhares que buscam confirmar presença, como um desconforto leve diante da distância. Esse sinal íntimo não se força, não se ensina, não se copia, se manifesta apenas quando a psique sente que vale a pena arriscar. E esse risco é emocional, não físico, não social, emocional. Por isso, tentar provocar apego a partir de técnicas externas costuma falhar. Vejo isso constantemente em meu consultório. Mulheres que tentam manipular, seduzir, controlar e acabam apenas afastando aquilo que desejam. O apego não responde ao controle, responde ao reconhecimento interno. E isso ocorre apenas quando a outra pessoa toca algo verdadeiro dentro dele. A pergunta silenciosa. Existe uma pergunta que um homem emocionalmente apegado formula sem perceber, nem sempre com palavras, às vezes com gestos. Estou seguro aqui sendo quem sou? Essa pergunta não surge em relações superficiais. Surge quando o vínculo começa a tocar camadas profundas. Compreendo o processo de individuação como o caminho em direção à totalidade. Nesse caminho, certos encontros funcionam como espelhos. Não refletem apenas o bonito, também o que dói. Quando um homem se apega, ele permite esse reflexo. Já não foge do que sente ao estar com você. Aceita ser visto, inclusive nas partes que ele mesmo não gosta de ver. Aqui aparece um padrão revelador. A coerência interna dele aumenta. O que ele sente, pensa e faz começa a se alinhar. Não perfeitamente, mas com maior honestidade. Ele já não promete mais do que pode sustentar. Prefere ser real a ser impressionante. Essa mudança é profunda. Marca uma transição do ego performático para o self autêntico. Neste ponto, muitas mulheres se perguntam por que algumas relações avançam e outras estacionam. A resposta raramente está na superfície. Às vezes existem bloqueios inconscientes que repelem o apego mesmo sem intenção. Por isso, é importante olhar também para dentro. Um gesto simples, mas poderoso, é reconhecer internamente que você está aberta para receber amor. Digo isso a todas as minhas pacientes. O universo não envia amor a quem se defende dele.
mas a quem aceita recebê-lo. Nomear isso é o primeiro ato de abertura, é dizer à sua própria psique que você está pronta. A transformação da presença. Voltando ao homem, quando esse nível se ativa, ele já não busca dominar a relação, busca habitá-la. Isso é apego, não posse, não controle, presença. O apego autêntico transforma a percepção do tempo. Um homem que já se apegou não vive a relação em picos e vales extremos, vive uma continuidade. Comparo esse estado a um rio que deixou de lutar contra as pedras e aprendeu a fluir ao redor delas. Nesse nível, o vínculo deixa de ser um cenário para o ego e se converte em um espaço de regulação emocional. Ele se acalma com você, não porque você o tranquiliza ativamente, mas porque o sistema nervoso dele reconhece algo familiar, algo arquetípico. Aqui entra o conceito da ânima, a figura feminina interna do homem. Quando se ativa de forma positiva, ele desenvolve maior empatia, escuta mais profunda e uma sensibilidade que antes evitava. Ele não se feminiza, se integra, se torna mais completo. Por isso, o apego não o torna fraco, o torna mais humano, mais conectado com seu mundo interno. E essa conexão gera condutas consistentes. Ele não precisa demonstrar, prefere sustentar. É uma mudança sutil, mas poderosa. Quando o medo aparece, esse processo também explica por que alguns homens se afastam justamente depois de sentir apego. Nem todos estão prontos para integrar o que desperta. A sombra se ativa, o medo aparece, o conflito interno surge. Mas mesmo na retirada, o vínculo já deixou marca. Tenho visto isso inúmeras vezes. Homens que fogem não da mulher, mas do que ela representa dentro deles. Compreender isso muda sua perspectiva. O apego nem sempre se expressa como proximidade constante. Às vezes se expressa como luta interna, como resistência, como medo de perder o controle que sempre sustentou sua identidade. O importante é reconhecer o sinal inicial, a queda da máscara. E uma vez que a máscara cai, nada volta a ser exatamente igual. Algo foi visto, algo foi sentido, algo foi tocado. Os cômodos escondidos. Utilizo uma imagem para explicar a psique, uma casa com muitos cômodos. O apego emocional ocorre quando alguém é convidado a espaços onde quase ninguém entra, não à sala de visitas, ao porão, ao sótão, aos lugares onde se guarda o não resolvido. Um homem apegado compartilha fragmentos da sua história sem enfeites, não para gerar pena, mas porque sente que pode fazer isso. Essa abertura não é casual, é sinal de confiança profunda. É um movimento vulnerável que só acontece quando ele sente que não será julgado, rejeitado ou usado contra ele. Aqui aparece outro indicador silencioso. Diminui a necessidade de impressionar. Ele já não busca parecer mais forte, mais bem-sucedido ou mais distante. Se permite ser suficiente. Essa é uma das sinais mais claras de apego emocional maduro. Ele já não está competindo, está coexistindo, já não está provando, está sendo. O apego real não é ruído, é estabilidade, não é urgência, é profundidade. E quando você o reconhece, deixa de perseguir sinais falsos, deixa de se contentar com migalhas emocionais disfarçadas de grande paixão. A transformação mútua. Todo apego autêntico inicia uma mudança em ambos, não apenas nele, também em você. Insisto há anos que as relações significativas ativam processos de transformação mútua. Ninguém sai intacto de um vínculo verdadeiro. O sinal íntimo do apego não é uma promessa de permanência eterna. É uma evidência de contato real, de encontro psíquico, de reconhecimento além das palavras. Quando você compreende isso, deixa de buscar provas externas constantes, começa a sentir a qualidade do vínculo, sua textura emocional, sua coerência interna, seu silêncio compartilhado. Esse entendimento te devolve poder, não para controlar, para escolher melhor, para não confundir intensidade com profundidade,
para não mendigar o que só nasce quando há abertura real. O apego emocional verdadeiro não se exige, se revela. E quem aprende a lê-lo deixa de perder tempo em vínculos que não conseguem sustentar o essencial. O que segue é integrar esse conhecimento e levá-lo a um nível mais consciente. Aí começa outro tipo de transformação, uma transformação que vem de dentro para fora. O desconforto da perda possível. Quando o apego já existe, aparece um sinal que poucas pessoas sabem interpretar. O desconforto diante da possibilidade de perder. Não é ciúme, não é controle, é uma tensão interna silenciosa. Observo que aqui o inconsciente reconhece que algo valioso foi integrado e não quer voltar ao estado anterior. É como se a psique tivesse provado algo nutritivo e agora se recusasse a voltar à fome. Um homem emocionalmente apegado nem sempre se aproxima mais. Às vezes se torna mais cuidadoso, mede suas palavras, observa suas reações, não para manipular, mas porque agora o vínculo importa. O erro comum é confundir essa cautela com frieza. Na realidade, é responsabilidade emocional emergente. Ele está aprendendo a não destruir o que construiu. Aqui é onde muitas histórias se rompem, quando uma parte sente profundidade e a outra responde a partir da superfície. Por isso é tão importante saber se você mesma está aberta a receber o tipo de amor que diz querer. Pare um momento, pare mesmo. Reconheça internamente que você recebe amor. Não é uma frase vazia. Digo isso com toda a seriedade clínica. O universo responde à disposição interna, não ao desejo intelectual. Só quem aceita receber pode sustentar o que chega. O apego autêntico sempre pede presença consciente de ambos os lados, a atenção que retorna. Existe uma chave breve para entender todo esse processo. Atenção sustentada, sem esforço. Quando um homem se apegou, a atenção dele volta a você de maneira natural, não forçada, não intermitente, não ansiosa, simplesmente volta. Comparo isso a um ímã interno. A energia psíquica segue aquilo que tem significado, não o que grita mais forte, mas o que ressoa mais profundo. Por isso, o apego verdadeiro não precisa de perseguição. Esse tipo de vínculo também ativa o que chamo de função transcendente, uma ponte interna entre o que ele era e o que pode chegar a ser. Você não o muda, o vínculo o confronta consigo mesmo, e isso é poderoso. Quando você entende isso, deixa de tomar certas condutas como algo pessoal. Compreende que muitos homens fogem não de você, mas do que você desperta neles, e outros ficam porque estão prontos para integrar. Esse nível de consciência transforma a sua forma de se relacionar. Você se torna mais seletiva, mais serena, menos reativa, porque já não negocia com migalhas emocionais. O apego real não se implora, se reconhece. E quando você aprende a reconhecê-lo, tudo muda. O propósito desse conhecimento, todo esse conhecimento tem um propósito prático, te ajudar a identificar que dinâmicas internas estão bloqueando ou permitindo o amor na sua vida. Muitas vezes não é falta de oportunidades, mas padrões inconscientes que repetem a mesma história com rostos diferentes. Às vezes, uma única tomada de consciência muda toda a trajetória. Aprendi, ao longo de décadas, que até que o inconsciente não se faça consciente, ele dirige sua vida e você chama isso de destino. Este é seu momento de olhar com honestidade, de escolher diferente, de permitir que o amor não seja uma luta, mas uma consequência natural da sua coerência interna. O próximo passo não é externo, é profundo e começa quando você decide se ver de verdade. A verdade transformadora. Tudo o que compartilhei até aqui aponta para uma verdade simples, mas profundamente transformadora. O apego emocional autêntico não nasce do esforço, mas da congruência interna. Não se ativa quando você persegue, explica demais ou se adapta para não perder.
Se ativa quando você é um espaço onde o outro pode se encontrar consigo mesmo sem máscaras. Compreendo que a psique sempre busca se completar. O amor real não é outra coisa senão essa tentativa de totalidade refletida em outro ser humano. Por isso, o apego verdadeiro não se sente como ansiedade constante, se sente como gravidade, algo que atrai sem ruído, algo que permanece mesmo no silêncio. É uma força que não precisa gritar para ser sentida. Quando um homem já se apegou emocionalmente, o mundo interno dele se reordena. Não porque você pede, não porque ele decide racionalmente. Acontece porque o vínculo tocou um núcleo profundo, um lugar onde ele já não consegue fingir indiferença, onde a perda se torna uma possibilidade real e onde a presença adquire valor. É uma mudança que acontece nas profundezas da psique, longe do controle consciente. A parte que ninguém diz, mas aqui está a parte mais importante, e quase ninguém diz isso. Esse tipo de apego só pode se sustentar se você também estiver alinhada internamente, se não estiver em guerra consigo mesma, se não confundir intensidade com amor, se não tentar controlar o que só pode crescer em liberdade. Muitas mulheres dizem querer amor, mas inconscientemente o rejeitam quando chega, porque não se parece com o conhecido. O inconsciente busca o familiar, não o saudável. Por isso, repetir padrões é tão comum. E por isso, a consciência é o verdadeiro ponto de ruptura. É o momento em que você deixa de ser refém do passado e se torna autora do futuro. Pare um momento, respire profundamente, reconheça agora mesmo, internamente, que você recebe amor, não como desejo, mas como permissão interna. O universo, a vida, a psique, chame como quiser, só responde a quem está disposto a receber. Nomear isso é um ato simbólico de abertura, é dizer sim para algo maior que você mesma. Você está pronta para um amor mais consciente, mais estável, mais verdadeiro. Está pronta para deixar de lado os jogos, as máscaras, as estratégias que só geram mais distância. Olhar para dentro. Se além disso você sente que algo continua bloqueando o seu caminho amoroso, não ignore. Muitas vezes existem padrões operando no inconsciente que te impedem de se sentir amada como merece. Tomar consciência disso é um ato de responsabilidade emocional. É deixar de culpar o externo e começar a compreender o interno. É assumir que você tem poder sobre sua própria experiência emocional. Tenho visto mulheres se transformarem completamente quando finalmente olham para dentro com coragem e honestidade, quando param de buscar validação fora e começam a construir coerência dentro. Este não é o final, é um limiar, o ponto onde você deixa de buscar sinais fora e começa a lê-los dentro. O próximo nível não consiste em atrair alguém diferente, mas em se converter em alguém internamente disponível. Disponível para um amor que não doa, que não confunda, que não exija se perder. Um amor que te expande ao invés de te diminuir, que te completa ao invés de te esvaziar. Aí começa a verdadeira transformação, não na superfície, mas nas profundezas, não no que você faz, mas no que você é. E quando essa transformação acontece, tudo muda. O tipo de homem que você atrai muda. A qualidade dos vínculos que você cria muda. A forma como você se relaciona consigo mesma muda. Você deixa de mendigar amor e começa a reconhecê-lo. Deixa de perseguir sinais falsos e começa a sentir a verdade. Deixa de se contentar com menos e começa a exigir a profundidade que sempre mereceu. Este é o convite que faço a você hoje. Olhe para dentro, reconheça seus padrões, abra-se para receber e permita-se viver um amor que não precise de provas constantes, porque se sustenta em sua própria verdade. O apego emocional autêntico está aí, esperando, não em técnicas ou estratégias, mas em sua própria capacidade de ser verdadeira, vulnerável e coerente. Quando você se torna isso,
O amor verdadeiro não tem escolha se não te encontrar. E quando ele chega, você vai reconhecê-lo, não pelos fogos de artifício, mas pela paz, não pela intensidade, mas pela estabilidade, não pelo que ele promete, mas pelo que ele sustenta em silêncio. Essa é a sabedoria que compartilho com você hoje. Use-a bem.